Olha só, vou te pedir para prestar atenção no nosso próximo assunto. Você já reparou que em qualquer crise no Oriente Médio, e qualquer crise mexe direto com o preço do combustível aqui no Piauí? Pois agora um acordo histórico entre Estados Unidos e Irã promete mexer com o mercado global. As negociações avançam para liberar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo do planeta. E a expectativa é que a assinatura do acordo derrube o preço do barril no mundo inteiro. Mas como? E quando esse alívio chega para o bolso do consumidor piauiense, hein? Para entender essa engrenagem de um jeito simples aqui e traduzir para você de casa, nós estamos recebendo o Livindo, que é especialista em comércio exterior, também é analista internacional e está aqui para debater com a gente. Boa noite, bem-vindo ao nosso jornal Cidade Verde. Boa noite, Sayuri. Boa noite a você que está nos acompanhando. Boa noite a todo mundo aí no nosso estado do Piauí. É um prazer imenso estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso e compreender um pouco mais essa dinâmica. Parece longe, parece distante, Isso. mas o consumidor sente na hora. Acontece algo no Oriente Médio, imediatamente o preço do combustível, do diesel e, em consequência disso, dos alimentos e toda a cadeia produtiva acaba sofrendo um reajuste. Explica para a gente, de uma forma direta, em linhas gerais, qual esse momento histórico, possibilidade de um acordo nas próximas horas ou até sexta-feira, de acontecer. Como é que isso impacta na nossa vida aqui no Piauí? Bom, vamos lá. De uma maneira bem simples de se entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é a importância do Estreito de Hormuz. Então, o Estreito de Hormuz, como você bem mencionou, ele passa 20%, né, da produção que o globo consome hoje, do mercado global, passa por lá. Livindo, existem outras formas desses produtos chegarem até o Brasil? Até existem, né? Tem o Estreito de Suez, tem o Canal de Suez, perdão, o Estreito de Malaca, porém todos dependem do Estreito de Hormuz, porque tudo que sai da Arábia Saudita, que sai do Catar, que sai dos Emirados Árabes, primeiro tem que passar por lá para ir para o resto do mundo, porque ele liga os países do Golfo Pérsico ao Oceano Índico e daí para o resto do mundo. Então, se qualquer país nessa dinâmica depende do que é produzido nessa região do globo e tem que passar por lá, consequentemente vai ser afetado na economia desse país e no preço final desse produto. E hoje, né, o grande debate é o combustível. Apesar, como você bem mencionou, existem inúmeros outros produtos que vão ser escoados pelo Estreito de Hormuz. Tá certo. E aí, para que as pessoas em casa possam entender, existe um prazo, desde quando esse acordo for firmado, a abertura desse canal, desse estreito que é tão importante para a economia mundial, quando a gente vai sentir o reflexo disso aqui no Piauí, aqui nas nossas bombas? A gente sabe que tem aí um espaço enorme, tem a questão do próprio dólar, tem toda a questão da importação também. Dá para a gente fazer uma previsão? Bom, o ideal é que esse preço ele seja refletido nas bombas em algumas semanas. Porém, há de se considerar o seguinte, esse acordo, ele não está definido, né? É importante apontar isso. Na sexta-feira, no dia 19, haverá um encontro entre o presidente Donald Trump e um representante que ainda não foi definido por parte do Irã, né? Será em Genebra por, né, questões diplomáticas, é um ambiente neutro diplomaticamente. Então, haverá um período probatório de 60 dias, onde serão avaliados constantemente as demandas dos Estados Unidos, as demandas do Irã, para que se entre num acordo, e aí sim a gente fala, né, definitivamente num acordo firmado. Porém, como o mercado global do petróleo, ele acaba girando também em torno da expectativa, só a expectativa desse acordo, que já reflete que está se apaziguando a relação entre essas duas nações, vai refletir nas bombas, né? Não de imediato, porque a gente tem que considerar a cadeia logística, tem que considerar o cara que faz a distribuição, tem que considerar todos os atores envolvidos para que esse petróleo saia da refinaria para um distribuidor, para um consumidor e chegar lá na bomba no preço final. Mas, idealmente, seria em torno de semanas. Porque, há de se considerar o seguinte, vamos pensar você, dona de casa. Se você compra um pacote de arroz hoje no mercado, ele tem um preço X, certo? Você não vai consumir esse pacote todo hoje. Amanhã, se o valor desse pacote de arroz mudar, você ainda está sobre os efeitos do pacote que você comprou no dia anterior. Porque existe, né? Você vai estocar isso, você vai guardar esse produto.
Vou pedir da licença para você um minutinho, tá certo, Livindo? Quero falar com a turma, a audiência de Picos. Você que está em Picos, a partir de agora, vai assistir ao Notícia de Picos, a sua programação da sua cidade. E a gente aqui vai continuar para toda Teresina, todo o restante do Piauí, para que a gente debata um ponto muito importante, Livindo, a respeito da forma como o Brasil lida com o petróleo. A gente tem aqui a exploração do petróleo bruto, mas a gente ainda depende muito da variação desse preço no mercado internacional. Explica para a nossa audiência por que isso acontece. Muito bem, então vamos lá. A gente fala muito do preço do barril de petróleo. Antes dessa problemática toda, o preço do barril de petróleo ele girava em torno de 70 a 75 dólares, certo? E temos que atentar também que a gente sempre fala em dólar, né, que é o segundo ponto que temos que considerar. Depois dessa problemática, o barril do petróleo foi para 120 dólares. Com a expectativa desse acordo, o barril hoje ele encontra-se em torno de 80, 85 dólares o barril. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto, não adianta eu baixar o preço do meu barril de petróleo se o meu câmbio ele aumentar. Então, há de se considerar isso também. Né? Então, as pessoas perguntam muito, mas por que o dólar? Por que o dólar? E isso é uma decisão que vem lá do acordo de Bretton Woods, no pós-guerra, onde viu-se que a economia norte-americana, permaneceu-se, né, estável, mesmo depois de um pós-guerra. Então, decidiu-se entre vários países que o dólar seria a moeda mundial. Então, é exatamente por isso que hoje ainda se fala muito no dólar. Então, além desses dois fatores, como a gente falou um pouco mais cedo, eu tenho que considerar o meu frete internacional, o meu frete marítimo, eu tenho que considerar o meu transporte doméstico dentro do Brasil, as decisões que são acordadas entre os países, tudo isso vai participar dessa formação, essa precificação, esse cálculo em cima do valor final na bomba. Mas é como eu estou falando, digamos hipoteticamente que esse acordo se feche hoje. A gasolina que você, consumidor, está utilizando na bomba, ela não é a do acordo que foi firmado hoje, ela é ainda que foi adquirida anteriormente, porque os postos são abastecidos periodicamente. Você falou agora há pouco em semanas para nós sentirmos o reflexo. Dá para saber, dá para ter uma ideia, fazer um exercício de futurologia, quantas semanas seriam ainda no próximo mês de julho? Ou a gente vai entrar aí em agosto para frente? Eu costumo dizer, Sayuri, que o comércio exterior ele acaba às vezes sendo muito imprevisível, né? Os estudos eles falam em semanas, os especialistas, os estudiosos, mas realmente a gente não consegue garantir nem se de fato esse acordo após os 60 dias ele vai se concretizar, né? A gente tem uma série de fatores no entorno desse acordo, existe a participação, o desejo de participação de Israel, existe a afirmação da participação do Líbano, que gera um incômodo em outros governos. Então, assim, são muitos fatores que permeiam essa decisão para que a gente possa, de fato, afirmar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. O que a gente pode é torcer sempre pelo melhor, né? Essa gasolina que chega aqui para o Nordeste como um todo e aqui para o Piauí, ela entra pelos portos ou é sobretudo rodoviário? Ela entra pelos portos e ela é distribuída na malha rodoviária, né? Então, inclusive, esse é um outro aspecto que há de ser considerado. A gente vive no Nordeste essa situação um pouco complexa da distribuição desse combustível, né? Então, ele vem por via marítima, mas quando ele chega aqui, a depender do porto que ele atraque, como é que vai ser essa locomoção, essa movimentação dessa carga para os estados, para as bombas. Então, assim, tudo isso há de se considerar que isso afeta o preço final. Aí falando sobre porto, né? Sim. A gente está aí com o nosso Porto Piauí, uma expectativa muito grande para início dessas exportações. E mudando também de assunto, a expectativa de que o nosso porto comece a exportar minério de ferro para a China, não é isso? Isso. Há toda uma negociação. O que o Piauí ganha em termos econômicos, de impostos e, no geral, com o início dessas operações do Porto Piauí? Sayuri, eu entendo como piauiense, apaixonado pelo meu estado que eu sou, que independente das expectativas ou da situação ou de qualquer contexto que o Porto se encontre, que nós temos que torcer a favor. Primeira coisa, porque vai ser benéfico para o povo, vai ser benéfico para a economia, vai ser benéfico em todos os aspectos. Nós somos geograficamente privilegiados aqui no Piauí, porque
o nosso litoral, ele tem muita proximidade de outros continentes e acaba se tendo uma economia de tempo no transporte dessa carga marítima. Então, só isso aí já é um ganho absurdo, porque se o trajeto é mais curto, o custo é menor e o impacto no preço final é menor. Tá certo? Então, o que vai chegar e o que vai sair do Piauí através desse porto que está assim, em construção, está em processo de construção no estado do Piauí, eu acho que eu entendo que a gente só tem a ganhar em todos os aspectos. A gente vai receber combustível também entre as cargas, quando tudo estiver pronto, toda a malha de distribuição também? Eu entendo, pelo que eu tenho acompanhado, que prioritariamente trabalharemos com cargas de minério e grãos. Okay. Né? A posteriori, eu acredito que haverá uma expansão, inclusive, né, porque existem outros projetos em comento, existem outros projetos se movimentando para que o porto ele tenha uma abrangência, né, a maior abrangência possível. Para a gente encerrar, e ainda voltando para esse nosso assunto do combustível, da gasolina, que o pessoal de casa sabe como pesa, como onera no bolso do trabalhador, no orçamento das famílias. Quem está em casa precisa acompanhar daqui para frente, além, claro, do preço da bomba? Bom, a primeira coisa que quem está em casa precisa entender é o Piauí está inserido em um contexto global. Então, a economia hoje ela não gira mais em torno só do doméstico, ela vai girar em torno de todo um contexto. Então, é importante que você acompanhe quais são os acordos que estão acontecendo fora do nosso estado, fora do nosso país, tá certo? O que está movimentando essa economia. É importante que você acompanhe as principais decisões das grandes potências tomadoras de decisões que vão acabar afetando a nossa economia, tá certo? E que você entenda que a gente faz parte de um todo, né? E hoje em dia já não existe mais essas barreiras que nos limitam. Então, entendamos isso, fazemos parte de um contexto globalizado. Nós conversamos com o Livindo Cipaúba, que é analista internacional, dentre outros títulos. Deixar aqui o espaço sempre aberto para a gente debater sobre comércio exterior e também para que a gente possa ampliar a mente olhando para esse mundo de uma forma mais global. Obrigada, Livindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sayuri.